Não é por amor de vós que eu faço isto, diz o Senhor Deus. Notório vos seja, envergonhai-vos e confundi-vos por causa dos vossos caminhos, ó casa de Israel. Ezequiel 36, verso 32. Há dois pecados do homem que são criados em seus ossos, nas suas entranhas, e que continuamente fluem na sua carne. Um deles é a autodependência e o outro é a autoexaltação. É muito, muito difícil, mesmo para o melhor dos homens, se manter livre desse erro. O mais sagrado dos cristãos e aqueles que melhor entendem o Evangelho de Cristo encontram em si uma inclinação constante de olhar para o poder da criatura em vez de olhar para o poder de Deus. Uma e outra vez, a Sagrada Escritura tem que nos lembrar de que nós nunca devemos esquecer que a salvação é obra de Deus do primeiro ao último momento. E não é do homem, nem por homem algum. Não começa com um ato humano e não termina por poder humano, escolha humana ou qualquer outra coisa assim. Mas este é um dos grandes erros desta geração, que devemos salvar a nós mesmos, ou que estamos a fazer algo na questão da salvação, que é o que a define. Sempre nos encontramos continuamente tentados, por isso, a nos afastar da simplicidade da nossa fé no poder e escolha soberana do Senhor nosso Deus na nossa salvação. Porque mesmo o próprio Abraão não era livre do grande erro de confiar em sua própria força. Deus havia prometido a ele que lhe daria um filho, Isaque, o filho da promessa. Abraão acreditou, mas enfim, cansado de esperar, ele adotou o expediente carnal de tomar para si mesmo Agar como esposa, e ele imaginou que Ismael seria certamente o cumprimento da promessa de Deus. Mas em vez de Ismael ajudar a cumprir a promessa, trouxe tristeza ao coração de Abraão, pois Deus não teria Ismael habitando com Isaque, a obra humana complementando ou participando da obra de Deus. Lança fora, diz a Escritura, a escrava e seu filho, porque o filho da escrava não será herdeiro com o filho da mulher livre. Agora nós, na questão da salvação, que temos o nosso destino em nossas próprias mãos, estamos aptos a pensar que se Deus demora muito tempo no cumprimento da sua promessa, nós podemos partir por nós mesmos para trabalhar e fazer alguma coisa. E o que vamos fazer? Afundar-nos mais profundamente na lama e acumular para nós mesmos uma gama de problemas futuros, como Abraão. Nós lemos que pesou o coração de Abraão em enviar Ismael embora. E muitos cristãos têm sido entristecidos por aquelas obras da natureza que ele realizou com o objetivo de ajudar a Deus em sua graça soberana. Ó querido, vamos nos encontrar com muita frequência tentando executar a tarefa tola de auxiliar a onipotência e de ensinar o onisciente. Em vez de olhar para a graça sozinha para nos santificar, para nos salvar e fazer todas as coisas, encontramos-nos na adoção de regras e princípios que achamos que irá executar a obra divina de maneira mais eficaz. Nós só conseguimos trazer estragos com isso. Traremos a dor em nossos próprios espíritos. Mas se em vez disso, nós, em todos os nossos trabalhos, olharmos para o Deus da nossa salvação por ajuda e força e graça e assistência, e em seguida o nosso trabalho vai prosseguir para a nossa própria alegria e conforto e para a glória de Deus somente. Esse erro, então, eu digo, está em nossos ossos, em nossas entranhas, e sempre vai morar com a gente. É por isso que as palavras do nosso texto hoje são colocadas como um antídoto contra esse erro tão comum e arraigado em nossos corações. É claramente afirmado em nosso texto que a salvação é por Deus, não é por vós que eu faço isso. Ele não diz nada sobre o que temos feito, ou o que podemos fazer, ou o merecimento dos vasos de misericórdia. Todos os versos anteriores e todos os versos seguintes falam do que Deus faz. Vou separá-los de entre as nações, eu espalharei água pura sobre vós, eu te darei um coração novo, eu vou colocar o meu espírito sobre vós. É tudo sobre Deus, é tudo sobre Deus. Portanto, mais uma vez trazemos à lembrança essa doutrina, e devemos definitivamente desistir de qualquer dependência de nossa própria força e poder, ou qualquer ideia de livre-arbítrio do ser humano. O outro erro ao qual o homem é muito propenso é de confiar em seu próprio mérito. Embora não haja justiça em qualquer homem, mas em cada homem há uma tendência a confiar em algum mérito imaginado. Não importa quão caído, o homem pensa assim. Por mais reprovável que seja, se vê com alguma virtude que pensa
poder depender. Você vai encontrar o orgulho no bêbado mais inveterado, dizendo que pelo menos ele não é um blasfemador. Você vai encontrar o blasfemador bêbado orgulhando-se em si mesmo, dizendo que pelo menos ele é honesto. Você vai encontrar homens que nenhuma outra virtude no mundo tem, exaltando que eles imaginam ser uma virtude, o fato de que eles não professam ter qualquer virtude. Dizem, olha, eu pelo menos sou autêntico, e eles pensam ser extremamente excelente, porque eles têm a honestidade, ou melhor, o atrevimento suficiente para confessar que eles são totalmente vis. De alguma forma, a mente humana se agarra ao mérito humano. Ele sempre vai ostentar ele mesmo. E quando você tirar tudo sobre o qual você acha que poderia confiar, em breve tempo, o homem encontra outra razão para a confiança em si mesmo e em seu próprio mérito. A natureza humana, no que diz respeito ao seu próprio mérito, é como a aranha. Carrega o seu apoio em seu próprio corpo, produz sua teia para se apoiar, e parece que ele é capaz de manter a fiação para toda a eternidade. Você pode escovar para baixo uma janela das teias, mas logo faz outra. Você pode levar o fio de um lugar e você vai encontrá-lo agarrando-se ao seu dedo. E quando você procurar escová-lo para baixo com uma mão, você vai encontrá-lo agarrado na outra. É difícil se livrar. Está sempre pronto para girar sua teia e vincular-se a alguma falsa base de confiança em si mesmo, na sua capacidade, na sua liberdade, no seu mérito. É contra todo o mérito humano que estou nesta manhã para falar, e eu sinto que vou ofender muitas pessoas aqui. Estou prestes a pregar uma doutrina que é fel e vinagre para a carne e o sangue, que vai fazer moralistas justos ranger os dentes e fazer os outros irem embora e declarar que sou antinomiano e talvez pouco apto a viver e pregar. No entanto, essa consequência é algo que não vou lamentar. Se ligado a ela, outros corações cederão pelo poder soberano do Espírito Santo a essa gloriosa verdade e sentir o poder da graça de Deus, que nunca nos salva a não ser que nos leve a estar dispostos a deixar de lado todo o mérito e Deus ter toda a glória na nossa salvação e na salvação dos homens. Em primeiro lugar, eu devo me esforçar para expor em geral a doutrina contida neste texto. Em segundo lugar, eu me esforçarei para mostrar a sua força e veracidade. E em seguida, em terceiro lugar, vou buscar o Espírito Santo de Deus para aplicar as lições úteis e práticas que devem ser retiradas. Então, em primeiro lugar, vou tentar expor neste texto, não por amor de vós que eu faço isso, diz o Senhor Deus. O motivo para a salvação da raça humana se encontra no coração de Deus e não no caráter ou condição do homem. Da mesma forma está no coração de Deus eleger alguns entre a humanidade. Duas corridas se revoltaram contra Deus, aquele mundo angélico e o outro, o mundo humano. Quando uma parte desta raça angélica se revoltou contra o Altíssimo, a justiça rapidamente os alcançou. Eles foram varridos dos seus lugares estrelados no céu e, doravante, eles foram reservados na escuridão para o grande dia da ira de Deus. Sem piedade mais apresentada a eles, nenhum sacrifício oferecido por eles, eles estavam sem esperança e sem misericórdia, para sempre expedidos para o poço do tormento eterno. A raça humana, muito inferior em saber, glória e etc., pecou também. E como sabemos, pecou atrozmente. De qualquer modo, se os pecados da humanidade que temos ouvido, visto e vivido, fossem colocados juntos e devidamente pesados, mal posso entender como até mesmo os pecados dos demônios poderiam ser muito mais negros do que o pecado da humanidade. No entanto, o Deus que na sua infinita justiça passou pelos anjos e deixou-lhes expiar seus crimes no fogo do inferno para sempre, foi seu prazer olhar para baixo para o homem mortal. Aqui foi a eleição, entre aspas, em grande escala, a eleição da humanidade e a reprovação do mundo angélico caído. Qual foi a razão para isso? O motivo está na mente de Deus, uma razão inescrutável que não sabemos e que, se soubéssemos, provavelmente não conseguiríamos entender. Tivéssemos eu e você sido convidados a decidir quem devia ter sido poupado ou recebido misericórdia, eu acho que é provável que deveríamos ter escolhido que anjos caídos deveriam ter sido salvos. Eles não são mais brilhantes, não têm mais força mental, poderio e glória.
Se eles tivessem sido resgatados, eles não iriam ter glorificado a Deus mais, como nós julgamos, do que a salvação de vermes como nós? Aqueles seres brilhantes, Lúcifer, filho da manhã, e essas estrelas que andavam em seu caminho eterno cantando a Deus, se tivessem sido lavados no sangue redentor, se tivessem sido salvos pela misericórdia soberana, que música eles não teriam levantado e cantado? O mais alto louvor eterno a Deus. Mas Deus, que faz o que quiser com o que é seu, e não deve nada a ninguém, e não dá conta dos seus assuntos, mas que lida com suas criaturas como o oleiro lida com seu barro, não tomou sobre si a natureza dos anjos, mas tomou sobre si a semente de Abraão, e escolheu homens para serem os vasos da sua misericórdia. Este fato sabemos, mas onde está a sua razão? Certamente não no homem. Não é por amor de vós que eu faço isto, diz o Senhor Deus. Notório vos seja, envergonhai-vos e confundi-vos, por causa dos vossos caminhos, ó casa de Israel. Ele diz em Ezequiel 36:32. O estranho é que aqui muitos poucos homens se levantam contra para contradizer, dizendo: eu não aceito. Notamos que, se falamos sobre a eleição de homens e não a eleição de anjos caídos, ninguém reclama por um momento. Todo homem aprova o calvinismo até que ele sente que ele abranja somente os anjos. Aí Deus pode escolher salvar ou não. Mas quando ele começa a tocar seu próprio osso e sua própria carne, em seguida ele chuta contra ele. Vamos juntos então, temos de ir muito mais longe. A única razão por que um homem é salvo e não outro não se encontra em qualquer sentido no homem salvo, mas no coração de Deus. A razão pela qual este dia o evangelho é pregado a você e não às nações distantes, onde há homens que nunca ouvirão o que vocês estão ouvindo hoje, não é, pois, que como uma raça, nação, nós somos superiores aos pagãos. Não é porque nós merecemos mais das mãos de Deus. Sua escolha da Grã-Bretanha na eleição do privilégio de ter tido tanto do evangelho, dos puritanos e etc., não é causada pela excelência da nação britânica, mas inteiramente por causa da sua própria misericórdia e graça. Não há nenhuma razão em nós porque nós devemos ter o evangelho pregado a nós mais do que qualquer outra nação ou pessoas que viveram em outras épocas. Porque nós estamos aqui e não nascemos numa época ou numa tribo distante que nunca ouviu o evangelho. Hoje, alguns de nós têm recebido o evangelho e foram alterados por ele e tornaram-se os herdeiros da luz e da imortalidade, enquanto outros são deixados ainda a ser os herdeiros da ira. Mas não há nenhuma razão em nós para sermos tomados e outros deixados. Como diz os versos, não havia nada em nós de estima e mérito, ou algo que deleitasse o Criador. Mesmo assim, Pai, nós sempre vamos cantar, porque foi a sua vontade, porque foi a sua vontade. E agora, vamos rever essa doutrina longamente. Somos ensinados na Sagrada Escritura que, muito antes deste mundo ser feito, em sua onisciência, Deus não só viu, mas decretou a queda. Em seguida, vendo a raça humana caída em pecado e merecendo a sua ira infinita, determinou em sua própria mente soberana que uma parte da raça humana devia ser seus filhos e deviam ser levados ao céu tão somente por causa do sangue, dos méritos e para a glória do seu Filho. Quanto ao restante, ele deixou em seus próprios caminhos desertos, para semear o vento e colher tempestades, para dispersar crime dos seus corações que amam as trevas e herdar a punição. Agora, no grande decreto da eleição, a única razão pela qual Deus escolheu os vasos de misericórdia deve ter sido porque quis fazê-lo. Não havia nada em qualquer um deles que levasse Deus a escolhê-los. Nós todos éramos iguais, todos perdidos, todos arruinados pela queda. Todos têm o menor direito de receber da sua misericórdia, todos, na verdade, merecendo a sua vingança perfeita. Sua escolha de qualquer um e sua escolha de todo o seu povo é sem causa, na medida que você procure no homem essa causa. Era o efeito da sua vontade soberana e de nada que eles fizeram. Podiam fazer ou mesmo fariam, porque assim diz o texto: não é por causa de vós que eu faço isso, ó casa de Israel. Quanto ao fruto da nossa eleição, no devido tempo, Cristo veio a este mundo e comprou com o seu sangue todos aqueles a quem o Pai escolheu. Agora vamos para a cruz de Cristo. Traga esta doutrina com você e lembre-se que a única razão pela qual Cristo deu a sua vida para ter um resgate por suas ovelhas era porque Ele ama o seu povo, aqueles que o Pai lhe deu. Mas não havia nada em seu povo que os fez morrer por eles. Eu estava pensando, quando vinha para cá esta manhã, se alguém imaginar que o amor de Deus foi causado por qualquer coisa em nós,
seria como se um homem olhasse dentro de um poço para encontrar as nascentes do oceano, ou cavar um formigueiro para encontrar os Alpes. O amor de Deus é tão grande, tão imenso e tão infinito, que não se pode conceber por um momento que ele possa ter sido causado por qualquer coisa em nós. Mesmo se houvesse um pouco de bem em nós, e nós sabemos que não há, não poderia ter causado o ilimitado, sem fundo, sem praias, amor que Deus revela ao seu povo em Cristo. Fique ao pé da cruz, você que acha que merece algo, você que se deleita em suas próprias obras, e responda a esta pergunta: você acha que o Senhor da vida e da glória poderia ter deixado o céu, poderia ter sido formado como um homem e fosse levado a morrer por qualquer mérito seu? Seriam essas veias sagradas abertas com qualquer faca menos afiada do que o seu próprio amor infinito e soberano? O próprio amor infinito de Deus. Você concebe que seus méritos pobres, imaginando loucamente que você tem algum, tais como eles são, podem ser tão eficazes quanto uma mão levando o Redentor para a cruz e fazê-lo dobrar seus ombros por baixo da enorme carga da culpa do homem por causa do valor ou mérito humano? Você pode imaginar? A consequência é tão grande em comparação com o que você supõe ser o caso, que a sua lógica falha em um momento. Você pode conceber que um inseto levanta uma rocha por ser uma multidão, e por muitos anos de trabalho a água possa moldar uma rocha, mas não se pode conceber que todos os méritos acumulados de toda a humanidade junta em todos os tempos, se houvesse tal coisa como mérito humano, pudesse ter trazido o eterno do trono da sua majestade e levado Deus para a morte da cruz. Isso é uma coisa tão claramente impossível a qualquer mente que pensa. A maior de todas as impossibilidades é essa. Não, da cruz vem o grito, da cruz vem o grito, não por amor de vós que eu faço isso, ó casa de Israel. Após a morte de Cristo, olhe no próximo lugar, a obra do Espírito Santo. Aqueles a quem o Pai escolheu e quem o Filho redimiu, no devido tempo o Espírito Santo chama das trevas para a sua maravilhosa luz. Agora, o chamado do Espírito Santo é sem qualquer respeito a qualquer mérito em nós. Se este dia o Espírito Santo deve chamar desta congregação uma centena de homens e trazê-los fora do seu estado de pecado para um estado de justiça em Cristo, você deve trazer esses 100 homens e deixá-los marchar em revisão. E se você pudesse ler seus corações e suas mentes, você seria obrigado a dizer: eu não vejo neles nenhuma razão para que o Espírito Santo de Deus devesse ter operado sobre eles. Não vejo nada neles que poderia ter merecido tanta graça no dia de hoje. Nada que poderia ter causado as operações e os movimentos do Espírito para trabalhar nesses homens e chamá-los da morte para a vida. Pois eis aqui, por natureza os homens estão mortos no pecado. Se o Espírito Santo vivifica, não pode ser por causa de qualquer poder nos homens mortos, ou qualquer mérito neles, pois eles estão mortos, corruptos e podres na sepultura do seu pecado. Se então o Espírito Santo diz: sai daí e viva, não é por causa de qualquer coisa nos ossos secos, deve ser por alguma razão em sua própria mente, mas não em nós. Portanto, saibam disso, homens e irmãs, que todos nós estamos no mesmo nível. Nenhum tem qualquer coisa que possa nos recomendar a Deus. E se o Espírito Santo deve escolher operar em nossos corações para a salvação, ele deve ser movido para fazê-lo pelo seu próprio amor supremo e soberano, pois ele não pode ser movido a fazê-lo por qualquer boa vontade, desejo bom, ou boa ação, ou mérito que habita em nós por natureza. Para ir um pouco mais, esta verdade que é evidente até agora é válida por todo o caminho. O povo de Deus, depois que eles são chamados pela graça, são preservados em Cristo. Eles são guardados, a Bíblia diz, pelo poder de Deus, através da fé para a salvação. Eles não têm permissão para pecar de forma a serem afastados da sua herança eterna, porque Deus os preserva. Com cada tentação surgem novas forças dadas para preservá-los. E quando o pecado escurece-lhes a visão, eles são purificados de novo e de novo. Mas note-se, a razão pela qual Deus mantém o seu povo é a mesma que fez deles o seu povo, a sua própria graça soberana e livre. Se, meus irmãos, você já sentiu o poder na hora da tentação, pause e lembre que você não foi vencedor por algum bem que age em você. Não havia nada em você que merecia a libertação desta tentação.
Se você tiver sido alimentado e fornecido em sua hora de necessidade e aflição, não é porque você tem sido um fiel servo de Deus, ou porque você tem sido um cristão fervoroso, é simplesmente e somente por causa da misericórdia de Deus, da misericórdia soberana de Deus. Ele não é movido em qualquer coisa que Ele faz por você, por qualquer coisa que você faz por Ele. Ele não tem necessidades. Seu motivo para abençoar você se encontra total e completamente nas profundezas do seu próprio coração. Bendito seja Deus, seu povo deve ser mantido, e deve ser mantido pelo seu poder soberano e escolha soberana. Como diz os versos, nem a morte, nem o inferno jamais removem seu favorito do seu peito. No querido seio do seu amor, eles devem para sempre descansar. Ou como diz Paulo, o que nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Mas por quê? Porque eles são santos em si mesmos? Porque eles são santificados? Porque eles servem a Deus com boas obras? Não, mas porque em sua graça soberana Ele os amou, e irá amá-los e amá-los até o fim e preservá-los. E agora, para concluir minha exposição deste texto, não é por amor de vós que eu faço isto, diz o Senhor Deus. Notório vos seja, envergonhai-vos e confundi-vos por causa dos vossos caminhos, ó casa de Israel, como está em Ezequiel 36, 32, este continuará válido no próprio céu. Esta verdade continuará válida para todo sempre. Está chegando o dia em que todo o sangue comprado, os filhos de Deus lavados pelo sangue do Cordeiro, andarão nas ruas de ouro vestidos de branco. Nossas mãos devem em breve segurar as palmas santas. Nossos ouvidos devem ser encantados em breve com melodias celestes, e os nossos olhos se encherão com as visões transbordantes da glória de Deus na face de Cristo. Mas note-se, a única razão pela qual Deus deve nos levar ao céu será o seu próprio amor, e não porque merecíamos. Temos de lutar e lutar, mas não conquistamos a vitória porque nós combatemos. Devemos trabalhar, mas o salário no final do dia deve ser um salário de graça e não de dívida. Devemos honrar a Deus aqui, olhando em vista a recompensa, mas a devida recompensa não será dada no fundamento jurídico, mas pelos méritos do sangue de Cristo. Não será dada porque merecemos, mas que nos foi dado inteiramente porque Deus nos amou soberanamente, sem motivo que estivesse em nós. Quando você e eu e cada um de nós entrar no céu, a nossa música deve ser: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome seja dada toda a glória. E o que é a pura verdade? Isso não é um exagero ou um mero exagero de gratidão poética cantado. Deve ser verdade. Seremos obrigados a cantá-la, porque não poderíamos cantar qualquer outra coisa. Devemos sentir que não fizemos nada e que não éramos nada, mas que Deus fez tudo isso, que não tinha nada em nós para ser motivo dele fazê-lo, mas que o seu motivo estava em si mesmo, em seu coração, em sua vontade soberana. Portanto, a ele será dada cada partícula da honra para todo sempre, pela salvação do seu povo. Agora, isso é o significado do texto. Não é por amor de vós que eu faço isto, diz o Senhor Deus. Notório vos seja, envergonhai-vos e confundi-vos por causa dos vossos caminhos, ó casa de Israel. Esse é o significado. É desagradável para a grande maioria, mesmo dos cristãos professos em nossa geração. É uma doutrina que requer uma grande quantidade de sal, ou então poucas pessoas vão recebê-lo. É muito desagradável para eles. No entanto, aí está: seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Sua verdade devemos pregar, e isso devemos anunciar. A salvação não é dos homens, nem por homem, nem por vontade da carne, nem do sangue, nem do nascimento, mas da vontade soberana de Deus, e somente de Deus. E agora, em segundo lugar, eu tenho que ilustrar este texto. Considere o caráter do homem por um momento. Isso vai nos humilhar e confirmar esta verdade em nossas mentes. Deixe-me dar uma ilustração. Vou considerar o homem como um criminoso. Ele certamente é tal aos olhos de Deus, e eu não estou difamando ele. Suponhamos agora que é um grande criminoso que é finalmente ultrapassado, capturado no seu pecado e preso em Newgate. Ele cometeu alta traição, assassinato, rebelião e toda a iniquidade possível. Ele quebrou todas as leis do reino, cada uma delas. O clamor público está em todos os lugares. Este homem deve morrer. As leis não podem ser mantidas a menos que ele seja feito o exemplo do seu rigor.
Aquele que não traz a espada em vão deve deixar ela sentir o gosto do sangue culpado. O homem deve morrer, ele abundantemente merece. Você olha sobre o seu caráter, você não pode ver um traço redentor solitário. Ele é um criminoso completo. Ele tem tanto tempo perseverado na sua iniquidade que você é obrigado a dizer: o caso é sem esperança com este homem. Seus crimes têm tal agravamento, não podemos fazer um pedido de desculpas para ele, mesmo que devêssemos tentar. Nem a astúcia própria dos jesuítas podia conceber qualquer pretensão de desculpa, ou qualquer esperança de um fundamento para este infeliz abandonado. Deixe-o morrer. Agora, se Sua Majestade a Rainha, tendo em suas mãos o poder soberano de vida e morte, escolhe que este homem não morrerá, mas que ele deve ser poupado, você não vê tão claro como a luz do dia que a única razão que pode movê-la para poupar o homem deve ser sua própria compaixão e seu desejo? Pois, como já falamos, não há nada no caráter do homem que possa ser um pedido de misericórdia, mas que, pelo contrário, todo o seu caráter clama por vingança contra o seu pecado e crime. Quer queiramos ou não, esta é apenas a verdade sobre todos nós. Este é apenas nosso caráter e posição diante de Deus. Meu ouvinte, você pode voltar-se contra o seu calcanhar, revoltado, ofendido, mas há alguns aqui que sentem ser solenemente verdadeiro em sua própria experiência, e eles vão, portanto, beber na doutrina, pois é a única maneira pela qual eles podem ser salvos. Meu ouvinte, a sua consciência talvez está dizendo a você esta manhã que você pecou de forma tão horrenda que não há uma entrada sequer para um raio solitário de esperança em seu caráter. Você adicionou a seus pecados este grande pecado, se rebelou contra o Altíssimo desenfreadamente e perversamente, mesmo Ele te dando vida e sustento dia após dia, segundo após segundo. Se você não tiver cometido todos os pecados no calendário do crime, foi porque a providência tem restringido sua mão. Seu coração tem sido preto o suficiente para cometer qualquer pecado. Você sente que a vileza de sua imaginação e desejos alcançou a consumação de culpa humana completa. Seus pecados têm prevalecido contra você e estão sobre a sua cabeça. Agora, ó homem, a única base sobre a qual Deus pode salvá-lo é o seu amor soberano e escolha soberana. Ele não pode salvá-lo porque você merece, porque você não merece isso, porque não há nenhuma desculpa que você possa manifestar por seus pecados. Não, você está sem qualquer desculpa e você sente isso. Louve seu querido nome, que Ele desenvolveu esta maneira pela qual Ele pode salvá-lo sobre a base do seu próprio amor soberano e graça, sem nada em você, sem nenhum mérito em você. Eu quero que você volte para Newgate novamente, a este criminoso ali preso para morrer. Supomos agora que este criminoso seja visitado por Sua Majestade em pessoa. Ela vai a ele e ela lhe diz: rebelde, traidor, assassino, eu tenho compaixão no meu coração por você. Você não merece isso, mas eu vim neste dia para você, para lhe dizer que se você se arrepender, você deve ter misericórdia das minhas mãos. Suponhamos que este homem, se erguendo, comece a amaldiçoá-la, a amaldiçoar este anjo de misericórdia no rosto dela, na face dela, e cuspa sobre ela, e blasfeme totalmente, e lance maldições sobre sua cabeça. Ela se levanta, ela vai embora, mas é tão grande em sua compaixão que no dia seguinte ela envia um mensageiro, e dias e semanas e meses e anos. Ela envia continuamente mensageiros, e estes vão para ele e eles dizem: se você se arrepender de suas transgressões, você terá misericórdia. Não porque você merece, mas porque Sua Majestade é compassiva. Você vai se arrepender? Suponhamos que este homem amaldiçoe os mensageiros, tape seus ouvidos contra a mensagem, cuspa neles, diga que ele não se importa com ele. Ou suponha um caso melhor, suponha que ele suba em cima do seu assento e diga: eu não me importo se serei enforcado ou não, vou levar a minha vida juntamente com outras pessoas. Eu não ouvirei qualquer aviso vindo de você. E suponha que, pior do que isso, levantando-se do seu assento, ele se entregue novamente a todos os crimes pelos quais ele já foi condenado, e mergulhe de cabeça de novo para os mesmos pecados que trouxeram o seu pescoço sob a corda da forca. Imagine se a rainha mandasse seu filho a este homem e ele matasse o filho da rainha. Agora, se Sua Majestade poupar um homem como aquele, em que termos ela pode fazer isso? Você diz: ora, ela não pode, a menos que ela faça isso por uma ação soberana de misericórdia. Ela não pode fazer por causa de qualquer mérito nele, porque tal besta como essa deve morrer.
E agora, o que somos, você e eu, por natureza, a não ser este homem? E o meu ouvinte não convertido, o que é isso, exceto uma foto precisa de você mesmo? O próprio Deus não visitou sua consciência? E ele já não disse: pecador, vem agora, vamos raciocinar juntos. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a lã. E o que você fez? Tapou seus ouvidos contra a voz da consciência, amaldiçoou e xingou a Deus, tem blasfemado o seu santo nome por suas atitudes, desejos, desprezou a sua palavra e protestou contra os seus ministros. Todos os homens, por natureza, amaram as trevas e odiaram a luz. E este dia, mais uma vez, com lágrimas nos olhos, um servo de Deus veio para você, e sua mensagem é: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. E o que você vai fazer? Se você for deixado em si mesmo, sem a ação soberana do Espírito Santo, você vai rir da mensagem, vai odiar a mensagem da cruz, ela é um escândalo para o coração natural, você vai desprezá-la. E você vai embora a desprezar Deus mais uma vez, como já fez antes. Por todos esses anos que Ele faz você viver, nele você existe, se move e respira. Você não vê então que se Deus te conservar e te chamar eficazmente um dia, não pode ser por causa de vós mesmos, mas deve ser por seu próprio amor soberano e infinito. Não pode ser por qualquer outro motivo, desde que o homem rejeitou o Pai, rejeitou a Cristo, desprezou o seu Evangelho, pisou o sangue de Jesus e se recusou a odiar o seu pecado e ser salvo, mas amou cada pecado, desejando cada vez mais. Essa é a história de todo homem. Se Ele te salva, Ele deve fazer por livre graça, e graça livre sozinha, pelo chamado eficaz, pelo chamado soberano do Espírito Santo onipotente, e por nada mais. Mas agora imagine um pouco mais sobre este homem criminoso em Newgate esperando a forca. Não contente em ter pecado e adicionado pecado a mais pecado, e ter rejeitado totalmente a misericórdia de Deus, este desgraçado incansavelmente se emprega em ir ao redor de cela em cela, onde outros confinados estão, endurecendo seus corações, também contra a misericórdia da rainha, também falando contra esse Deus. Ele mal pode ver uma pessoa que ele começa a manchá-la com a blasfêmia do seu próprio coração. Ele profere coisas prejudiciais contra a majestade que o poupa e se esforça para fazer os outros tão vis como ele mesmo, dizendo que o seu pecado não é pecado, chamando luz de trevas e trevas de luz. Agora, o que a justiça diz? Se este homem não deve morrer por sua própria culpa, no entanto, ele deve morrer para o bem dos outros. E se ele é poupado, não é tão simples como o nariz está na nossa face, que ele não pode ser poupado por causa de qualquer motivo nele mesmo. Deve ser por causa da compaixão inconquistável do soberano. Não foi assim que Deus escolheu? Paulo diz: e Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são nada, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Em 1 Coríntios 1, 28 e 29. E agora, olha aqui, não é esse o caso de todos os homens? Não só ele peca, mas leva outros a pecar. Eu sei que esta foi uma das minhas pragas e tormentos, quando pela primeira vez Deus me trouxe para si mesmo. Eu vi que durante a minha vida eu levava outros à tentação, a pecar e a desprezar Deus. Não há homens aqui que ensinaram aos outros, através das suas atitudes e palavras, toda a sorte de pecado, com sua conduta, com seu exemplo, com seu incentivo. Não há pais aqui que ajudaram a destruir as almas dos seus próprios filhos. Não são os homens árvores venenosas. Não são os homens árvores venenosas. Você estica seus galhos e de cada folha não cai veneno sobre aqueles que vêm sob a sua gama mortal. O homem natural não é uma praga para si mesmo apenas, mas para todos que estão à sua volta. Ele é um estímulo ao pecado e à rebelião contra Deus. Homens e governos não gastam dinheiro para convencer os homens à maldade. Não haverá aqui alguns homens que têm seduzido os outros, que têm enganado aqueles que eram aparentemente mais piedosos e que são talvez tão endurecidos que eles se gloriam nisso? Não contente em ser maldito, você está procurando levar outros para o poço também. Pensando não ser suficiente estar em inimizade contra Deus, você quer, e todo homem natural quer, imitar Satanás, e imita, arrastando outros consigo em sua rebelião, fazendo, como disse Jesus, a vontade do seu pai, que foi mentiroso desde o princípio. Ó meu ouvinte, não é este o seu caso? Não é o caso de todo homem natural?
Teu coração não confessa essa realidade. Lembre-se então, isso é a verdade. Se Deus salvá-lo, deve ser porque Ele quer fazê-lo soberanamente. Não pode ser porque haja nada de bom em você, pois agora você merece morrer. E se Ele poupar você, deve ser por amor soberano e soberana graça. Vou usar apenas uma outra ilustração e em seguida eu acho que devo ter feito o texto suficientemente claro. Não há tanta diferença entre o preto e um tom mais escuro de preto, como há entre o branco puro e o preto. Todos podem ver isso. Então não há tanta diferença entre o homem e o diabo como existe entre Deus e o homem. Deus é a perfeição. Estamos enegrecidos com o pecado. O diabo é apenas uma sombra mais escura disso. E grande como pode ser a diferença entre o nosso pecado e o pecado de Satanás, no entanto, não é tão grande como a diferença entre a perfeição de Deus e a imperfeição e a maldade absoluta dos homens. Agora, imagine por um minuto que em algum lugar numa terra distante deva haver uma tribo de demônios vivendo, e que você e eu tivéssemos em nosso poder salvar esses demônios de alguma ira que ameaça alcançá-los para sempre. Se você ou eu tivéssemos que ir até lá e morrer para salvar os demônios, o que poderia ser a nossa motivação? Pelo que sabemos do caráter de um diabo, de um demônio, o único motivo que poderia fazer-nos fazer isso deve ser uma vontade soberana e totalmente merecida. Não poderia ser de outra forma. Só podia ser porque temos um grande plano soberano e misericordioso para alcançar esses demônios. Bem, agora não há tanta diferença entre o homem e o diabo como entre Deus e o homem. Sim, então, o único motivo que poderia fazer os homens salvar um demônio devia ser um amor soberano e uma vontade soberana, e nada vindo do mérito daqueles demônios. Não é seguir a lógica com força irresistível que o único motivo que poderia levar Deus a salvar os homens deve ser o próprio amor soberano e escolha soberana de Deus? De qualquer forma, se isso não for razão suficiente para o teu coração endurecido, o fato indiscutível é, Deus diz: não por amor de vós que eu faço isso, ó casa de Israel. Deus nos vê abandonados, malignos no coração, maus e merecendo a sua ira. E não importa se Ele olha agora ou olha para o futuro, sem a intervenção dEle é tudo que Ele pode ver em nós. Se Ele nos salva, é o seu imenso amor soberano, sua soberania insondável que o leva a fazer isso. Absolutamente nada em nós. Não é por amor de vós que eu faço isso, diz o Senhor Deus. Notório vos seja, envergonhai-vos e confundi-vos por causa dos vossos caminhos, ó casa de Israel, diz Ezequiel 36:32. E agora, tendo assim pregado esta doutrina e exemplificado, eu venho a uma aplicação prática muito solene. E é aqui que Deus, o Espírito Santo, me ajude trabalhando em seus corações soberanamente. Em primeiro lugar, uma vez que esta doutrina é verdadeira, quão humilde um homem cristão deveria ser. Se você é salvo, você não tem nada a ver com isso. Deus fez isso, e Deus fez isso sozinho. Se você é salvo, você não merece isso. É misericórdia merecida que você recebeu, misericórdia soberana. Às vezes, tenho sido muito feliz quando eu vejo a gratidão de homens abandonados, quando surpreendentemente são assistidos. Lembro-me de visitar uma casa de refúgio. Havia uma menina pobre lá que caiu em pecado por um longo tempo, e quando ela encontrou-se gentilmente abordada e reconhecida, e viu o anseio de um ministro cristão, ele quebrou seu coração. Por que deveria um homem de Deus se importar com ela? Ela era tão vil. Como pode ser que um cristão falasse com ela daquela forma? Mas quanto mais deveríamos ter infinitamente a ascensão desse sentimento em nossos corações. Meu Deus, me rebelei contra ti, e ainda assim, tu me amastes, em minha indignidade, em meu ódio a ti, em meu desprezo, como pode ser? Eu não posso me levantar com orgulho, devo curvar-me ante a ti em gratidão, sem palavras. Lembrem-se, meus queridos irmãos, que não só é a misericórdia que você e eu recebemos imerecidamente, mas foi algo que não queríamos e nem buscamos. É verdade que você procurou por misericórdia, mas não até a misericórdia primeiro procurar você, mudar seu coração e te regenerar soberanamente. É verdade que você orou, mas não até a graça te fazer orar. Você teria sido, até hoje, endurecido de coração, sem Deus e sem Cristo, não tivesse a graça te salvado do início ao fim. Você pode se orgulhar, então, orgulhoso da misericórdia que, se posso usar o termo, foi forçada, entre aspas, em cima de você?
orgulhoso da graça que tem sido dada a você contra a tua vontade, até que sua vontade foi alterada pela graça soberana? E pense novamente, toda a misericórdia que você tem, você várias vezes recusou. Cristo te deu um coração para desejá-lo, não se orgulhe então. Lembre-se, antes do chamado eficaz, houve um dia em que a verdade chegou ao seu coração e você a recusou. Quando ele veio até a porta e disse: minha cabeça está cheia de orvalho, os meus cabelos das gotas da noite, abre-me, minha amada. Você trancou a porta na cara dele e não desejou qualquer comunhão. Não sejam orgulhosos então do que você tem. Quando você se lembra que você rejeitou tantas vezes, e se tivesse sido deixado entregue a si mesmo, rejeitaria eternamente. Será que Deus te abraça em seus braços de amor? Lembre-se então do tempo que você levantou sua mão de rebelião e ódio contra ele. O seu nome está escrito em seu livro? Houve um tempo em que, se estivesse em seu poder e capacidade, você teria apagado as linhas sagradas que continham a sua própria salvação. Ousamos levantar nossa cabeça má com orgulho, quando todas essas coisas devem nos fazer cair com a cabeça no pó de profunda humildade, dizendo que foi só Ele, e Ele sozinho que nos salvou. Essa é uma lição. Vamos aprender outra. Esta doutrina é verdadeira e, portanto, ela deve ser um assunto de maior gratidão. Ao meditar sobre este texto ontem, o efeito que teve sobre mim foi um transbordamento de alegria. Eu pensei, em cima do que outra condição eu poderia ter sido salvo? De que outra forma eu poderia ter sido salvo? E eu olhei para trás em minha vida passada e vi eu piedosamente treinado e educado pela minha mãe, mas revoltado contra tudo isso, contra toda a verdade. Vi lágrimas de uma mãe derramadas sobre mim em vão, e as advertências desperdiçadas de um pai sobre mim, e ainda assim eu me vi salvo pela graça, e eu só podia dizer: Senhor, me abençoastes apenas pela graça, pois se tivesse olhado para meus méritos, eu nunca teria sido salvo. Se tu tivesses esperado até que houvesse algo de bom em mim, tu terias esperado até que eu afundasse na irremediável perdição do inferno, pois nunca teria sido ou tido algo bom em mim. Eu jamais teria desejado a ti, pois eu amava as trevas e tu és a luz. A menos que tu tivesses colocado isso soberanamente em mim pela primeira vez lá, me dando um novo coração. Então eu pensei imediatamente: como eu poderia ir e pregar para o pobre pecador amanhã? Deixe-me tentar, se eu não puder. Deixe-me tentar pregar para ele, Deus, pela tua imensa misericórdia. Pecador, você diz que não se atreve a vir a Cristo porque você não tem nada para recomendar você. Ele não quer nada para recomendar você. Ele não vai salvá-lo se você tiver alguma coisa para recomendar você. Ou você pode pensar: vou a Cristo com brincos nas orelhas e joias belas e caras e belo. Ele diz para você: não é por sua causa que eu faço isso. Você pode dizer: eu vou lavar o rosto, me cobrir com ouro e prata das minhas boas obras, e dizer: Senhor, salva-me, eu me lavei, eu me vesti, eu me preparei. Mas ele dirá: vai embora, não é por tua causa que eu faço isso. Ou você pode ir para o ponto oposto e dizer: Senhor, eu estou colocando uma corda no meu pescoço, eu estou me vestindo de saco e jogando cinzas na minha cabeça, veja quão arrependido eu estou, veja como eu sinto a minha necessidade, agora salva-me. Não, ele diz, eu não iria salvá-lo por conta das suas vestes de ostentação, da sua bondade e mérito, e agora não vou poupar você por causa dos seus trapos imundos. Se eu te poupar, não será por nada em você. Se eu salvá-lo, será por algo em meu coração, não qualquer coisa que você sinta, seja ou imagine merecer. Querido, mas se hoje você vai a Cristo e diz: Senhor Jesus, não há nenhuma razão no mundo porque eu deveria ser salvo. Senhor, eu não posso ver qualquer fundamento para isso. Eu mereço estar perdido. Eu não tenho nenhuma desculpa para dar por todos os meus pecados, nem para um deles. Eu não tenho nenhuma desculpa para oferecer. Senhor, eu mereço a tua fúria infinita e eterna, e não há nada em mim porque eu deveria ser salvo, pois se tu chegasses a me salvar, eu nada seria a não ser apenas um pobre cristão. Afinal de contas, temo que nos meus frutos e trabalhos tu em nada serás honrado. Gostaria que pudesse honrar, mas a sua graça deve torná-los bons, ou então, mesmo eles ainda vão ser muito ruins. Mas Senhor,
embora eu não tenha nada para trazer e nada a dizer por mim mesmo, em favor de mim mesmo, ou ver algo em mim mesmo, eu digo isso. Ouvi dizer que tu vieste ao mundo para salvar os pecadores. Ó Senhor, salva-me, eu sou o principal dos pecadores. Confesso neste momento que eu não sinto como eu deveria sentir, nem neste momento. Eu não luto como deveria, não tenho nenhum arrependimento que pudesse me recomendar de tão fraco e indigno que é o meu próprio arrependimento. Não, Senhor. Não tenho fé para me recomendar de forma nenhuma, porque eu não acredito em tua promessa como eu deveria, mas eu me agarro a esse texto. Senhor, disseste que não faria isso por minha causa. Agradeço-lhe que tenha dito isto. Tu não poderias fazer isso por minha causa, pois não existe nenhuma razão pela qual deva fazê-lo. Senhor, eu clamo por tua graciosa promessa. Sê propício a mim, pecador. Sê propício a mim, pecador. Salva-me, o principal dos pecadores. Ah, gente boa que se acha digna. Essa doutrina não se adequa a alguns de vós. É muito humilhante, não é mesmo? Vocês que fielmente participam de cultos e vão a reuniões e agem tão piedosamente. Você que nunca quebrou um domingo, nunca blasfemou, fez nada de errado como o mundo ao seu redor. Isso não combina com você. Você diz que isso seria muito bom para ser pregado para prostitutas e bêbados e blasfemos, mas não irá atender as pessoas tão boas como nós somos. Ah, bom. Este é o texto de Deus para você. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Você acha que tem algum mérito, acha que de alguma forma fez algo ou pode fazer algo para merecer algo de Deus. Você não precisa de um médico, mas sim os doentes. Siga o seu caminho. Cristo não veio para salvar homens como você. Você acha que pode salvar a si mesmo? Você acha que pode ser salvo por um ínfimo sendo atribuído a você mesmo? Faça e pereça na sua tentativa. Mas eu sinto que o mesmo evangelho que se adapta a uma prostituta serve para mim, e que essa graça que salvou o Saulo de Tarso deve me salvar. Ou então eu nunca poderia ser salvo. Venham, vamos todos juntos. Todos nós somos culpados. Alguns parecem mais, outros menos, mas todos irremediavelmente e eternamente culpados. Vamos juntos para os cabelos da sua misericórdia. Vamos nos prostrar lá. Embora não ousemos olhar para cima, vamos ficar lá no pó e suspirar outra vez. Senhor, tenha misericórdia de nós. Senhor, sê propício a nós pecadores. Como diz o hino, assim como eu sou, sem um fundamento, mas pelo seu sangue que foi derramado por mim, e que me ordenas a ir ter contigo, ó Cordeiro de Deus, eu venho, e não trago nada, a não ser pecados. Venha com a sua misericórdia. Pecador, vem agora, peço-vos, rogo-vos, vem agora. Ó Espírito de Deus, ó Espírito do Deus vivo, transforme-os agora, regenere. Que essas palavras fracas, frágeis, sejam um meio que tu usas para atrair eficazmente almas e chamar soberanamente a Cristo. Você vai rejeitar o meu mestre de novo? Você vai sair desta casa endurecido mais uma vez? Você pode nunca mais ter esses sentimentos como os que estão sendo despertados em sua alma. Queira que esses sejam sentimentos despertados, que sejam o início do chamado eficaz do Espírito em seu coração. Vem agora receber a sua misericórdia. Agora dobre seus pescoços dispostos para o jugo de Cristo. E então eu sei que você deve ir embora para provar para sempre o seu amor fiel e finalmente um dia cantar no céu a canção dos redimidos. Aquele que nos amou e nos lavou de nossos pecados no seu próprio sangue, a Ele e somente a Ele a glória para sempre. Amém. Não é por amor de vós que eu faço isso, diz o Senhor Deus. Notório vos seja, envergonhai-vos e confundi-vos por causa dos vossos caminhos, ó casa de Israel. Como é doce a livre e soberana graça declarada por Ezequiel aqui. Que possamos recordar os versos do hino que diz: ó grande e eterno Jesus, príncipe alto e poderoso da paz, como as tuas maravilhas brilham resplandecente nas maravilhas da sua graça. Teu rico evangelho despreza condições, respira a salvação livre como ar, apenas respira a misericórdia triunfante.
sobre a culpa desconcertante e todo o desespero. Ó a grandeza do Evangelho, como sou o sangue purificador, mostra a compaixão de um Salvador, mostra o coração terno de Deus, só trata de amor eterno, transborda a graça toda abundante, pois nada mais dá vida e perdão, redenção completa e paz sem fim. Amém, queridos. Amém.